Chegou a hora de conhecer as revelações de Deus para os nossos dias. Está no ar a advertência final. Saudamos a você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um episódio do teu programa Advertência Final. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 13. Convido você para fazer o mesmo. Nós vamos ler o verso 8 deste capítulo que trata da vinda da besta do Apocalipse, esta que nós já estudamos quem é. E se você não viu, assista os episódios anteriores pelo nosso canal. O canal YouTube é youtube.com/TV Advertência Final. No verso 8 a Bíblia diz: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vão adorar a besta aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, aqueles que não serão salvos, os ímpios, os santos, não adorarão a besta. Nós já falamos do caso dos ímpios nos programas anteriores, mas e os santos? Aqueles cujos nomes, sim, estão no livro da vida, que não vão adorar a besta. O que ocorrerá com eles neste tempo? No livro de Daniel, capítulo 12, nós encontramos a resposta, até mesmo porque Daniel ele está intimamente relacionado com o livro de Apocalipse. Ambos os livros apresentam as profecias para o tempo do fim. Esta é a razão pela qual eles se entrelaçam e se complementam. Te convido a abrir comigo em Daniel 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. A Bíblia fala que vai haver um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. É neste tempo em que Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do povo de Deus. Vamos tentar entender um pouco melhor. Quem é, melhor dizendo, Miguel? A Bíblia nos dá evidências claras para nós entendermos quem ele é. Em Apocalipse capítulo 12, Miguel é visto comandando os anjos de Deus numa batalha contra Satanás e seus anjos. Vamos ver o verso. Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Miguel é alguém que batalha ao lado de Deus, alguém que comanda os anjos em batalha, e vence a Satanás e seus anjos, pois o Apocalipse diz que ele venceu a Satanás e aos seus anjos. A Bíblia aqui em Daniel 12, no verso que nós já tínhamos lido, fala que Miguel é o grande príncipe. A Bíblia nos ensina que existe um príncipe que é grande, que está acima dos outros. Quando nós abrimos em Atos capítulo 5, a Bíblia fala que Jesus, tendo sido ressuscitado, foi exaltado a este título. Leia comigo. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Jesus foi elevado à posição de príncipe. Mas isso não se restringe só ao Novo Testamento, como se no Antigo Testamento Jesus não fosse o príncipe. Não, temos evidências bíblicas de que ele é príncipe desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o que o relato nos revela é só que quando Jesus ressuscita e vai ao céu, ele reassume esta posição de príncipe. Vamos para a evidência bíblica. Abra comigo no livro de Josué, capítulo 5, verso 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não,
mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Quem era o príncipe? O príncipe é filho do rei. Ele era príncipe dos exércitos de Deus. Só pode ser o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus, o Rei do Universo. Jesus, seu Filho, o Príncipe do Universo. Miguel é o grande príncipe, razão pela qual entendemos biblicamente que Miguel é Jesus. No tempo em que a besta estiver perseguindo os santos de Deus, Jesus se levantará e fará a defesa do seu povo. Mas é dito aqui em Daniel 12, verso 1, que neste tempo haverá um momento, um período de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até este tempo. O que causará esta angústia? O livro de Apocalipse nos fala sobre isso no capítulo 13, porque por influência da besta, as pessoas serão levadas a buscar matar os santos de Deus. Leia comigo em Apocalipse 13, verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui nós vemos que o risco que os santos terão é risco de morte. E no Salmo, capítulo 102, a Bíblia nos fala que os santos serão condenados, sentenciados, isso quer dizer que haverá um decreto, uma decisão contra eles, condenando-os à morte. Quero ler com você Salmos, capítulo 102. No verso 18, nós vemos a evidência de que esse texto fala para os últimos dias, porque diz assim: Isto se escreverá para a geração futura. E no verso 1, no mesmo capítulo, é dito: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. E então ele diz qual será a resposta de Deus. Verso 13. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Verso 15. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar, e atender à oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Verso 19. Porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Os homens santos serão sentenciados à morte pelos ímpios seguidores da besta. Mas Deus prometeu neste tempo dar livramento ao seu povo e inverter, literalmente, virar a mesa em favor dos santos. Em Daniel capítulo 12, logo após falar do tempo de angústia, Deus fala que naquele tempo o seu povo será libertado. Leiamos de novo o verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve. E no final do verso diz: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Vale a pena ser fiel. Nosso tempo acabou, mas na semana que vem nós daremos continuidade a esse importantíssimo tema de Daniel, capítulo 12. Não perca, fique conosco. Deus abençoe.